o evangelho que ouvimos, Jesus mistura duas coisas: fé e salvação. Talvez não seja uma mistura, mas o modo de eu interpretar que é uma mistura. Na cabeça de Jesus, certamente estava tudo bem encaixado e explicado. Por quê? Porque uma fé sem a adesão à palavra de Deus é uma fé manca. Por isso que 3 coisas se concretizam nas leituras de hoje: fé, oração e escritura. E aqui está certamente o nosso desafio. Podemos até orar bastante, podemos ter até uma fé bastante grande, como comentávamos alguns domingos atrás, mas onde fica a Escritura, a palavra de Deus? É este então o desafio: unir essas 3 coisas para que elas não caminhem desunidas, porque normalmente nós as separamos: momento de fé, momento de oração e momento de ouvir a palavra, as escrituras de Deus. Por isso que a força que motiva a vida de oração está nas escrituras. E sem as escrituras, a nossa fé fica manca. Por isso que o Evangelho termina dizendo: será que quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé sobre a terra? Porque nem sempre a fé nos conduz para as Escrituras. E também o contrário é verdadeiro. A gente pode ser um bom leitor da palavra de Deus sem fé. E podemos ler as Escrituras sem fazer dela um momento de oração. Mas as 3 coisas é que são fundamentais, é que são importantes. Porque no fundo, o pano de fundo, o cenário de todas estas 3 dimensões é a salvação em Jesus Cristo. E se a gente desvincula, separa a salvação em Jesus Cristo, certamente tanto a nossa fé quanto a leitura da palavra ou a oração não vai valer lá grande coisa. E este é certamente o nosso desafio nos tempos de hoje: unir essas 3 coisas e fazê-lo entender que o fundamento de tudo é a salvação em Jesus Cristo. Se eu deixo esse lado da salvação, tanto a minha fé, minha oração e a minha leitura da palavra fica capenga, fica falha. E nós precisamos recuperar essas 3 dimensões. Aí nós vamos na primeira leitura. E ali na primeira leitura, uma coisa interessante: nós encontramos-nos na batalha contra os amalecitas, na luta. Josué, o general, Moisés, o homem de Deus, 2 forças unidas em batalha, em luta. Porque o que é oração? Oração é a grande batalha, é a grande luta. E essa luta, essa batalha, não pode ser feita de vez em quando. Tem que ser feita sempre, constantemente. A vida de oração não pode ser uma vida cheia de empecilhos ou de momentos de oração. Normalmente nós temos momentos de oração. E a nossa vida tem que ser toda ela constantemente de oração. E aí nós, na primeira leitura, nós encontramos ali Moisés, o homem de Deus, que estava intercedendo. Aqui o texto não fala que estava rezando ou orando.
era a forma, porque no Antigo Testamento a expressão oração não é muito bem delimitada, isso foi delimitado depois no cristianismo. O texto lembra a forma comum judaica de se rezar. Levantava-se as mãos para o alto, era um gesto simbólico para mostrar que Deus habita nas alturas, Deus habita lá em cima. É uma espécie de Deus distante, mas que eu necessito levantar as minhas mãos para que as minhas mãos tocassem esse Deus olhasse para mim, tocado pelas minhas mãos. E aí nós voltamos à leitura do Salmo que ouvíamos, o Salmo 120. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. A melhor forma de orar é lançar um olhar para o Deus que fez o céu e fez a terra. E aí Moisés está na montanha e Josué está na planície. É momento de guerra, de luta, de desafio. A vida é uma grande batalha, é uma grande luta. Todos os dias nós lutamos contra isto ou contra aquilo. E nesta batalha que nós enfrentamos, nós precisamos estar sempre intercedendo. Cada um na sua tarefa, cada um na sua missão, cada um com seu compromisso. E ali aparece Moisés. Moisés é o homem de Deus, é o intercessor. Ele sobe no monte enquanto Josué estava lá como general, administrando, comandando a guerra, a luta, a batalha. E essa batalha era a batalha do povo de Deus contra os inimigos. E nessa batalha contra os inimigos, o povo de Deus não poderia perder, de ganhar. O povo de Deus nunca pode perder. Um cristão não pode perder a sua batalha. E quando nós perdemos a batalha, nós dizemos fracassei. E na vida muitas das vezes nós fracassamos, porque nos tem faltado a intercessão constante da oração. E essa intercessão constante é a oração voltada para aquele que fez o céu e fez a terra, e renova todas as criaturas, como nos lembra o livro do Apocalipse. E aí Moisés estava na montanha, de braço estendido, orando. E aquela oração não é oração de minutinhos, não, de segundos. É oração constante, longa, irmão. Irmão, quando foi a última vez que você orou longamente? Quando foi? As nossas orações são truculentas. Nós oramos pouquinho, rapidinho, queremos terminar logo, porque a oração não tem perseverança. E aí Moisés ficava orando e o povo lá lutando, porque assim é a vida, assim eu descubro. E as mãos de Moisés ficaram fracas, e Moisés começava com a mão cansada, e as mãos iam abaixando, e o povo de Deus começou a perder a guerra. Que tristeza! Mas ali havia alguém que estava junto intercedendo, Arão e Hur. Quando eles viram e perceberam que enquanto Moisés abaixava as mãos, o povo perdia, eles entenderam que Moisés precisava ficar com as mãos levantadas para cima. E como fazer isto? Eles são inteligentes. Que quando você começa a orar, a sua inteligência fica ativa. E você fica ativo na sua inteligência. E quando você não ora, você fica burro. Vira uma mula. Porque a mula só ruge. Ela não ruge como chama, ela relincha, né? Só na hora que tem fome. E a maioria de nós só ora quando tem fome. Só procura Deus na hora do desespero.
É por isso que as nossas orações não são atendidas, irmãos. A nossa vida tem que ser uma vida constante de oração. Aí Arão e Ur perceberam, puxa vida, eu acho que o segredo está em manter firme a mão de Moisés para cima. Aí eles pegaram umas pedras e colocaram ali, e seguraram as mãos e os braços de Moisés. E o povo venceu a luta. Porque Moisés continuou com as mãos erguidas para aquele que havia feito o céu e fez a terra. E esse que fez o céu e fez a terra, ele daria a vitória para o seu povo através da intercessão constante e diária. Querido irmão, quando foi a última vez que você orou longamente? Você se lembra quando Jesus leva os discípulos no monte para orar? E passaram a noite toda em oração e os discípulos dormiram. Porque orar não é fácil, irmão, orar é difícil. Rezar é muito difícil mesmo. Por isso que os católicos, motivados por muitos padres, gostam de novenas. Aquela novena que não acaba mais, começa uma, termina uma, começa a seguinte. E o povo vai espichando aquela oração interminável que nunca acaba e também nada resolve. Que toda vez que o pessoal faz novena, ele tem uma coisa a mais para ser pedido. E padre que poderia pensar diferente, não pensa diferente. Quer dar para o povo essas alienações que nós fazemos nas nossas novenas e nas nossas orações picadas. E nós precisamos de uma oração constante. Uma oração que começa e não termina mais. É longa, espichada. Quando foi a última vez que você orou assim espichado, irmão? Talvez até faz muito tempo que você não reza. Talvez a sua oração foi assim, aquela oração curtinha, aquele momentozinho sacrificado da oração. Quantos não foram as vezes que você não rezou porque você disse, eu não tive tempo de rezar? Pois é por isso que a batalha não é vencida, por isso que a luta não se vence, porque nos tem faltado a constância da oração. Aí você volta os olhos para o Novo Testamento, para o Evangelho de hoje. Aquela viúva que pedia aquele juiz iníquo, aquilo que ela queria com insistência. E nós precisamos pedir com insistência. Mas o quê? Muitas coisas? Não. Só uma coisa, irmão, só uma coisa só. Aliás, eu falei domingo passado, né, que nós íamos fazer uma promessa para ficar até o final do ano sem pedir nada, não foi? Espero que esteja cumprindo a promessa. Você pode pedir uma só. Talvez mais daqui uns 3 anos você pode mudar de o que vai pedir de novo. Porque Deus tem que se acostumar com o seu pedido. Você pensa que lá no céu não chega bilhões de pedidos toda hora? E Deus fica doidinho para atender você. E se você não estiver na fila dos pedidos, meu filho, é igual o INSS, igual ficar no hospital do SUS. Daqui mais alguns meses, quem sabe. Então, a oração não é fazer vários pedidos de oração, irmão. Um pedido só. Aquela viúva pediu, e o juiz não concedia nada para ela. Até que o juiz caiu em si. Eu vou atender essa viúva, porque ela já está me irritando. E ele intercedeu por ela. E por isso que o Evangelho termina laconicamente assim. Mas quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Porque nós pedimos tantas coisas, e até pedimos coisas que não precisamos, porque nós tenhamos uma alma vazia. Essa alma vazia, nossa alma, precisa estar cheia
do perfume de Deus, cheia de Deus. A maioria das pessoas busca a oração porque eles estão distantes de Deus. E na frieza espiritual, elas querem se aproximar de Deus. Então, com um coração azedo, não produz fruto de oração. Coração amargo, coração ferido, coração machucado, não produz fruto de oração nenhuma. E a maioria, enfim, das nossas orações são todas interesseiras e egoístas. Você quando ora, você quando reza, você reza para quê? Para satisfazer as suas necessidades? Ou você ora pelo povo? O povo precisa de oração. A oração de Moisés foi a oração para que o povo conseguisse a sua batalha vitória. Os amalecitas atacavam Israel, mas havia um Moisés que intercedia e que lutava em favor do seu povo. Querido irmão, querida irmã, aprenda isso. Não aumente orações, não peça muitas coisas, peça uma coisa só. Como diz o Evangelho em outro lugar, só uma coisa é necessária. E somente esse necessário é o que Deus vai nos conceder. Crê em Deus Pai.